Estamos de volta para mais um sensacional bloco, o segundo do Fluminense Debate. E agora falaremos do sensacional Arsenal de Sarandi. Sim, é um time sensacional e que merece todo o respeito, mesmo sendo o time argentino que tomou a maior goleada na história da Libertadores de um time brasileiro, como foi no caso em 2008. Então eu peço a palavra para o nosso querido Cristiano, para ele falar a respeito das partidas do Arsenal antes do início da Libertadores. A pré-Libertadores, né? Mesmo onde aquele time estava antes, né? E como o Cristiano deve ter sido das poucas pessoas que assistiu os dois jogos, né? Das poucas pessoas que assistiram, eu queria uma palavrinha dele a respeito. É verdade, eu tive o privilégio posso dizer que foi um privilégio, né? Porque estava uma guerra ali na internet, onde vê o jogo, como é que a gente vê, realmente. Eu pude assistir, estava ali do meu lado, eu trabalhando e de olho ali no mesmo tempo. Bom, o time é bem estruturado, não sei o nome dos jogadores, a gente até estava conversando aqui na hora do intervalo, infelizmente não sei, mas o time tem uma pegada muito forte. O adversário deles, esse Huancayo, não é isso? Huancayo. Apesar de não ser um time muito famoso, time do Peru, coisa e tal, mas é um time que sabia sair para o jogo, que estava mordendo, e o Arsenal esperando eles entrarem. E eles partem para o contra-ataque com uma facilidade, uma velocidade fora do comum. É uma grande preocupação que o Fluminense vai ter que ter amanhã. Aliás, amanhã, né? Amanhã, justamente. Amanhã, hoje. É o seguinte, principalmente em termos de volância e de defesa, né? Porque o Fluminense tem que aprender a saber jogar assim a partir de agora. Porque todo mundo que for esperto vai esperar o Fluminense. Então a gente vai ficar lá, indo. Então tem que saber até que ponto a nossa defesa vai saber controlar isso. Pelo que você viu do jogo, é partida para o Wellington Nem? Bom, acredito que o Wellington Nem ele vai ser titular já nesse time. Sabe? De repente até amanhã ele pode ganhar essa vaga no segundo tempo. Se o Sobis continuar parado do jeito que está, não tem condições de ficar Fred e Sobis parado lá na frente. O Fred tudo bem, é o nosso craque. Mas o Rafael Sobis não tem condições nenhuma. Então, eu acho que o Wellington Nem, eventualmente, no segundo tempo, ou a gente ganhando com uma vantagem boa de 2-0, sabe, até para ele ganhar uma experiência, um know-how em Libertadores, ou então no sufoco, espero que não aconteça, eu acho que é uma partida para ele, sim. Marcelo Vieira, o que esperar amanhã do Fluminense com seu time titular em sua estreia na Libertadores contra o Arsenal de Sarandi? Sobre o Arsenal de Sarandi, antes de falar do que esperar do Fluminense, eu não chamo de um time sensacional, não. eu digo que é um time esforçado, que, como o Cristiano disse, tem um jogo muito defensivo, foca muito, vai jogar fechado aqui no Rio de Janeiro, vai esperar o Fluminense, como você disse, até porque é um time que não costuma fazer muitos gols. Então, e dizem até, Cristiano, que o Arsenal ele vai priorizar o campeonato argentino, porque se você não sabe, o campeonato argentino ele faz uma média dos últimos 3 anos e as equipes que tiverem pior desempenho terminam rebaixada. E esse ano o Arsenal pode ser rebaixado do campeonato argentino. Uma observação, Vieira, foi a mesma tentativa de regulamento impetrada em 1999 no Campeonato Brasileiro, mas que poderia ter vitimado 2 grandes clubes cariocas, e aí houve um grande movimento para a mudança do regulamento, que depois foi jogada nas costas do Fluminense. É bom sempre lembrar disso. Houve muita coisa estranha no futebol brasileiro, só que talvez por alguns interesses as pessoas não levem tão a sério, mas ao todo tempo a gente escuta a terceira divisão, subiu da terceira para a primeira, quando na verdade a gente já falou muito aqui que foi para beneficiar São Paulo, caso Sandro Liroche, Gama, mas isso é outro assunto. Vou falar agora do Fluminense. Por que eu pergunto para o Cristiano em relação ao Wellington Nem? Porque o Fluminense, nas últimas partidas que ele tem atuado nesse ano, ele está com uma característica de afunilar o jogo. Ele está centralizando demais. Falta aquele cara que cai para o lado do campo e abre a defesa adversária. O Wellington Nem ele tem essa característica. Ele mostrou. O próprio Araújo pode ser utilizado. Por que não? Começa bem no ano, tem feito gols, tem marcado. Por que, velho? O Cristiano está falando aqui que o Araújo é velho e não tem velocidade para dar profundidade. Mas olha que ele está com velocidade, hein, Cristiano? Vamos ver. Mas, de toda forma, por isso que eu acho que o Wellington Nem pode ser uma boa solução. E o Thiago Neves no segundo tempo vai ser importante. Então o Fluminense, como disse o Cristiano, vai ter que ter paciência, vai ter que saber rodar o jogo. O Deco vai ser importantíssimo.
O Deco hoje, por sinal que teve um problema, não treinou, foi uma virose, o famoso diagnóstico de virose, quando você não sabe que o cara tem, todo mundo tem virose. A gente espera que tenha sido uma virose de um dia e que o Deco amanhã possa estar em campo tranquilamente. Mas não vai ser um jogo fácil. O Bruno tem que mostrar para o que ele veio, porque até agora o Bruno ele tá tímido no jogo de Libertadores. A gente espera que finalmente ele entre com gás, com vontade. O Wagner na última partida já foi um pouco melhor. Então eu espero um Fluminense com muita paciência. Não vai ser jogo fácil, não vai ser 2008, mas dá para sair do Engenhão amanhã vencedor e com 30 mil pessoas vibrando. Eu perguntaria aos analistas da mesa o seguinte: muitos dizem que futebol é momento. Se futebol é momento, hoje, Thiago Carleto deveria ser o titular da lateral esquerda, Marcelo Vieira? Já falei isso aqui tendo meu destaque inicial. Deveria não. O Abel está demorando já para colocar ele no time titular. Porque um cara que começa... Não foi só o gol. Porque tem gente que às vezes confunde e pensa, não, tá falando isso porque o Thiago Carleto fez um gol. Chute, fez um gol. Ou então fez um gol de falta também, que na verdade ele cobrou a falta tentando cruzar, bateu na cabeça do jogador do Friburguense na estreia e entrou. Não é por isso. Bateu uma super falta do meio da rua depois. Bateu uma falta do meio da rua depois que quase foi gol e quase deu a vitória do Fluminense, é verdade. Mas não são por esses lances que de certa forma foram até um pouco espíritas, por assim dizer. Mas o Carleto, ele tá ligado... Ele, diferente do Carlinhos, ele está ligado o jogo inteiro, os 90 minutos, ele não dorme, já é uma diferença. Ele está mostrando um bom fundamento de marcação e a qualidade do passe dele, ele errou muitos poucos passes nessa última partida do Fluminense. Então ele está merecendo essa oportunidade sim, até porque ele terminou o último campeonato brasileiro muito bem no América Mineiro. Às vezes, até para o Carlinhos acordar, porque a gente sabe que o Carlinhos tem potencial, o Carlinhos acorda, tira o Carleto, bota o Carleto, quer dizer, olha eu, já barrando o Carleto de novo. Tira o Carlinhos, bota o Carleto e vamos ver como é que o Carlinhos vai se portar. Para mim, o Carleto tem vaga nesse time, sim. O que você acha a respeito, Cristiano? Bom, é muito jogo que vai ter esse ano. Acho que os dois vão ter vaga, com certeza. Uma hora um vai se contundir, vai tomar 3 amarelos e assim por diante. Mas, no momento, o Carleto está mostrando que foi o melhor reforço do Fluminense nessa temporada. E outra coisa, o Carleto tem uma velocidade fora do comum. E o Fluminense está precisando de velocidade. Está precisando de um time com mais profundidade. Porque assim, a defesa fica com mais dificuldade de marcar o Fred. O Fred joga sem bola. O Fred tem essa facilidade de jogar sem bola. Ele abre muita brecha. Um Wellington Nem e o próprio Thiago Neves chegando ali, né, a bola na sobra, a chance do Fluminense marcar gol está aumentando cada vez mais. E o próprio Fred também. Cristiano, e uma jogada característica do Fluminense nos últimos anos sempre foi a válvula de escape com o Mariano. Perdemos o Mariano e o Bruno, pelo visto, ele não tem essa mesma velocidade que tinha. A nossa lateral direita, que era o ponto forte das últimas temporadas, pode se tornar, como você disse, a velocidade do Carleto, a nova válvula de escape tricolor. E o Fred tem muito essa característica mesmo, de sair para o jogo, fazer o pivô e buscar os lados do campo, abrir o jogo, isso é importantíssimo. Um jogador inteligentíssimo, inteligentíssimo. Bom, agora vamos tratar de mais um tema sensacional e divertido, que tem a ver com aquela palavra que eu mencionei no primeiro bloco, ética. Como todos sabem, né, estamos aqui à grande espera do jogo entre Fluminense e Arsenal pela Libertadores. O Fluminense veio de 2 resultados que não foram bons para o que se espera do poderio da equipe, mas chama a atenção que justamente hoje no site Globoesporte.com tenha sido veiculada uma matéria, digamos assim, com um tom um tanto quanto desvirtuado em relação ao poder do presidente da patrocinadora do Fluminense, a sua questão de ingerência dentro do clube. Todos sabem que isso costuma ser uma prática corriqueira em se tratando de Fluminense. Sempre às vésperas de jogos importantes, decisivos ou mesmo perigosos, o foco, às vezes, de determinados veículos deixa de ser o time e suas perspectivas para tratar de outras temáticas que poderiam muito bem ser abordadas em outras ocasiões. Marcelo Vieira, o que você achou da matéria relativa à questão do presidente da patrocinadora ser divulgado exatamente às vésperas do jogo de estreia do Fluminense na Libertadores? Eu achei que a matéria foi infeliz. Não acredito em má fé, eu conheço o repórter que escreveu a matéria, não acredito em má fé não, acho que foi realmente infeliz, porque
não teria problema falar do Celso Barros, não teria problema falar da Unimed, mas a matéria elevou demais o Celso Barros, colocou o Celso Barros num pedestal que a gente sabe que é complicado de se lidar com o próprio Celso. Porque o Celso hoje está sendo bom para o Fluminense? Eu até digo que hoje a parceria está positiva. Já critiquei muito a parceria, dizia que não tem muito dinheiro aí que a gente não sabe de onde vem, que na verdade a Unimed ela tem percentual de direitos econômicos de 90% do elenco profissional do Fluminense. Isso é preciso ser averiguado para ver se o Fluminense não está asfixiado. Mas hoje sim, a parceria funciona. Funciona porque o Fluminense hoje parece viver um momento onde tem comando. Tem comando com o Rodrigo Caetano, com o Marcelo Teixeira, com a questão da divisão de base, que tem o Fernando Simone, o Klaus Câmara. Então, se o Celso Barros hoje não está tendo tanto poder e o Fluminense está sendo um clube com uma boa gerência, é muito por isso, porque o time tem comando. Então, por que quando tudo dá certo, joga-se a confete só no Celso Barros, que tem os seus méritos, não dá para tirar os méritos do Celso Barros, tanto empresarialmente, pela Unimed, como também pelo aspecto de ser um torcedor do Fluminense, que também ajuda bastante o Fluminense, sim. Mas é preciso ter cuidado, é preciso ter calma nisso aí. Achei que tem uma expressão que coloca como o Celso Barros como o homem que manda no departamento de futebol do Fluminense. Qual é o cargo, Paulo, dentro da direção executiva do Fluminense de futebol que o Celso Barros tem? Pelo que eu sei, ele é patrocinador. Você já puxou a coisa para um caminho bastante interessante, eu acho que o Cristiano vai poder complementar. Cristiano, serei direto e objetivo. A matéria tinha fundamento jornalístico no seu entender e na sua opinião, ou ela é mais uma repetição de um fenômeno que já ocorre há muitas décadas em parte da imprensa convencional esportiva carioca, outrora denominado Fla-Press? Bom, na realidade eu não vi a matéria ainda, soube da matéria, mas a gente tem que ter muita calma, né, nessa hora, porque eu não consigo compreender, porque todo mundo agora resolveu atacar o nosso patrocinador. Por que o Fluminense não pode ter patrocinador? De onde que esse dinheiro vem? De onde que esse dinheiro surgiu? Eu não sei se os amigos sabem. Em qualquer lugar do planeta, o dinheiro que é investido em esporte que eu falo é qualquer esporte, qualquer um, qualquer modalidade em qualquer lugar do planeta. Não precisa ser, o dinheiro não precisa ser comprovado de onde veio essa renda. A receita não precisa ser comprovada. Você pode investir o seu dinheiro sem mostrar de onde surgiu esse capital. Em qualquer esporte. Não é à toa que a NBA, sabe, faz toda aquela fortuna todo ano girar nos Estados Unidos, o Super Bowl e assim por diante. Então agora o Fluminense virou alvo, a Unimed virou alvo, sabe? O Celso Barros, eu acho que virou alvo também. É claro que existe sim uma Fla-Press. Não é à toa que o Flamengo recebe a maior cota de televisão de todos os times, o Flamengo e o Corinthians. Se você investe um dinheiro alto em um clube ou em outro clube, é óbvio que para os seus interesses seria muito mais interessante que esse clube vencesse. Porque ele deve te dar um retorno maior. Você não vai pegar e investir 8 milhões de reais nessa caneta aqui. Pô, o que essa caneta faz? Ela vai atirar, ela vai voar, vai te levar para outro lugar do mundo? Então, na realidade, eu acho que é por aí que está o caminho. E eu acho que está na hora do pessoal esquecer um pouco do nosso patrocinador. Alguém aqui fica perguntando onde que foi parar o dinheiro do Flamengo, de onde que o Flamengo arrumou dinheiro para trazer o Ronaldinho? Acho que de lugar nenhum, né? Porque o Ronaldinho não recebe, né? No próximo bloco, mais e melhores debates no Fluminense Debate, dessa vez com a presença do nosso querido Léo Prazeres, muito observado também pelo nosso querido leitor Reiron. Daqui a pouco a gente volta.